Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a leitura aqui, Palavras de Vida Eterna. Nós estamos aqui hoje chegando no capítulo 24. Você que nos acompanha aí já sabe que a gente tem há 23 capítulos, a gente vem fazendo a leitura deste livro, que faz referência ao Evangelho, né? Trechos da Bíblia do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho da liberdade em Cristo. Hoje estou um pouquinho diferente, alguns programas aqui nós vamos gravar hora em pé, hora sentado, depende do dia, depende da forma, mas o que importa é a essência, o conteúdo, é aquilo que a gente tem para estudar juntos aqui, e mais de uma cabeça refletindo é melhor, não é? Então por isso eu peço a sua companhia para a gente estudar junto, refletir junto. Então, capítulo 24, Liberdade em Cristo, ele traz um trechinho aqui da carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 5, versículo 1, que diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Vamos ver o que ele quer nos falar aqui. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer imposto de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele, que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime a prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Pai Eterno, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encandeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Esse é o capítulo 24. Vamos ver o que ele nos fala aqui nessa referência que ele nos deu da carta de Paulo aos Gálatas. No capítulo 5 do Evangelho, no Novo Testamento, versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam livres e firmes. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, declaro, se vocês se fazem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. E a todo homem que se faz circuncidar, eu declaro, agora está obrigado a observar toda a lei. Vocês que buscam a justiça na lei se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Nós, de fato, aguardamos no Espírito a esperança de nos tornarmos justos mediante a fé, porque em Jesus Cristo o que conta não é a circuncisão ou a não circuncisão, mas a fé que age por meio do amor. Eu trouxe o trecho do Evangelho aqui, do capítulo de Gálatas, no capítulo 5, versículos de 1 até 6, foi onde eu li aqui agora, para dar uma referência. E aqui veja, liberdade em Cristo, né?
ele fala de que tipo de escravidão aqui que nós estamos submetidos? A escravidão da fé. Eu tiro essa interpretação que Paulo veio dar esse alerta através dessa carta aos Gálatas, dessa escravidão da fé. Mas, se nós fizermos uma reflexão bem rápida, qual a escravidão que Jesus nos submeteu? A escravidão que ele está querendo dizer aqui seria de rituais, de procedimentos, que tem que fazer aquilo para seguir Cristo, que tem que ser dessa forma, que é como ele aceita, é como seremos aceitos perante Deus. Tem algum ritual? Aí eu faço essa pergunta para você com o intuito da reflexão, para que você veja se dentro da sua fé tem algum ritual, tem algum procedimento. Por que isso? E aqui nós não estamos avaliando, muito menos julgando qualquer religião, não é isso. É o que vai fazer sentido para você. Esse é o propósito do nosso estudo. Muitas religiões adotam procedimentos, rituais, e tudo bem, é a forma como eles interpretam, é a forma como eles entendem a palavra de Jesus. Mas aqui para nós o Espiritismo, e como nós lemos aqui através do Novo Testamento, não se trata de nenhum ritual, não existe nenhum procedimento a ser feito para seguir Jesus, a não ser o quê? O sacrifício de privar-me de algo, ou seja, o sacrifício que eu faço por mim mesmo, em que sentido? Dos meus defeitos. Então eu deixo de ser egoísta, eu faço a vontade do outro, mas não por birra, não com ódio, não por obrigação, por compreensão. É isso que vai mudando. Então, veja só, escravos no sentido de comprometimento com aquilo que nos depreende do ensino do Cristo. Então, aquilo que faz sentido para mim, de que Jesus me disse, de que eu leio a carta, de que eu leio o evangelho dele e faz sentido para mim, eu falo o que Jesus está falando, faz sentido para mim de eu proceder dessa maneira, de eu agir dessa maneira. Mas isso não quer impedir sacrifício, como nós vemos outras pessoas que deixam de comer algo, deixam de ir a tal lugar, deixam de fazer alguma coisa como punição a si mesmo, para que alcancem algo. Mas veja, para mim, na minha interpretação, com todo respeito à sua interpretação, para mim parece uma privação, mas que Deus não está esperando isso de mim. Jesus não quer que eu faça isso, essa privação de deixar de beber algo, deixar de comer algo, deixar de fazer alguma coisa, se não propor o fazimento do bem. Ou seja, fazer o bem o tempo inteiro. E para isso eu não preciso me privar. Eu vou ficar um mês sem comer uma coisa que eu goste, um pão, um bolo, o que seja. Vou ficar um mês sem tomar algo que eu goste durante um mês. Mas qual o propósito disso? Mudou o meu interior? É essa reflexão que ele está chamando. É para isso que ele está perguntando, né? Adianta eu fazer esse sacrifício de me privar de algo, sendo que dentro de mim nada muda? É essa a pergunta que fica. Então faça essa pergunta de acordo com a sua fé para ver o que faz sentido para você. Não, eu me privar, eu me castigar de alguma coisa. Aqui a gente não está falando tão somente do jejum. O jejum é um comportamento que compete da mesma forma a fé de cada um, que acha importante fazer. Tem outros que fazem o jejum com o intuito de emagrecer. Então veja, uns associam a dieta, a bem-estar saudável, outros associam a questão religiosa. E aqui o que nós estamos falando de Jesus é uma coisa ampla também, que engloba o quê? Eu me privar, me punir de alguma coisa, não fazer aquilo, mas só que como que está o meu sentimento? Como que está o meu coração? Como que está o meu pensamento? Eu continuo tendo ódio, desejando mal, eu continuo sendo mesquinho, sendo egoísta. Percebe? Então de que adianta eu me privar de algo se eu continuo carregado desses sentimentos ruins? É isso que ele está perguntando. E para nos ajudar, na questão 670 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez exatamente essa pergunta. Se poderiam os sacrifícios humanos, realizados com intenções piedosas, ter algumas vezes agradado a Deus? E a resposta é, não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável a imolar um dos seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deveriam reconhecer o erro e reprovar esses sacrifícios que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. Eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade.
Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Ou seja, paixões terrenas. Se distanciavam do lado espiritual e cuidavam tão somente do lado material. Então é nesse sentido. Ali no texto de Paulo, ele falava do quê? Da circuncisão que os judeus obrigavam a ser feito, conforme a fé que eles entendiam. Mas Jesus, em nenhum momento, obrigou isso a ninguém. Então é essa questão que fica. Né? É nesse sentido que a gente vai conhecendo o que Jesus nos falou e o que eu venho praticando com isso. Então, deixar a ignorância de lado, deixar os preconceitos, deixar o medo da fé do Deus punitivo, que não existe, na verdade é um Deus piedoso e compassivo com todos nós, e a gente vai encontrando as verdades como está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Então Jesus disse para as autoridades dos judeus que tinham acreditado nele: se vocês guardarem a minha palavra, vocês de fato serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E aí? Qual a sua reflexão acerca disso? Deus e a liberdade, Jesus e a liberdade. A gente vai ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê de novo. Um forte abraço, até lá. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.